Valeu. Até minha esposa bateu na porta. Acabou de acordar. Tá bom? Valeu. Fui. Tchau. Porque ainda sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quer saber mais? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje eu quero continuar minha série um pouquinho biográfica aqui. Gravei recentemente esse vídeo aqui, como tudo começou, né? Como quando fui batizado. A história de hoje que eu vou contar para vocês tem um pouco a ver com a história deste vídeo aí. Então, se você quer saber de maneira um pouquinho mais plena, ampla, né, assiste o vídeo passado lá, que você vai entender coisas assim de maneira mais tranquilas aqui, o que eu vou dizer, né? Por que estou gravando isso, né? Eu estou aqui com já alguns anos de canal e muitas pessoas não me conhecem, não sabem quem eu sou, sabem que eu sou pastor, né? Vê os vídeos aí, as lives que faço, mas não conhecem um pouquinho da minha vida, né? E o que me chateia muito são comentários de pessoas que falam assim: olha, ele é pastor, ele fala isso da igreja para defender o dinheiro dele, o salário dele, né? E aí falam uns absurdos: não, ele é daquela igreja lá que engana as pessoas, da profetiza falsa. Né? Ele é mentiroso, sabe? Esses argumentos assim totalmente imbecis, desculpa a palavra, não me conhecem, não sabem quem eu sou e acabam fazendo alguns julgamentos, né? Então aqui a ideia é abrir meu coração, um pouquinho a minha vida para vocês, né? Algumas pessoas gostaram, né? Eu sei que esse vídeo não vai ter muita visualização como os outros, mas é uma maneira de me explicar ou de me fazer entendido de quem é o Adriano, né? O Adriano como pessoa, beleza? E talvez você está assistindo esse vídeo porque eu recomendei para você, mandei o link, né, para que você entenda um pouquinho sobre quem sou eu, né? Bom, como que foi o meu chamado e por que ainda sou pastor adventista, né? Porque ainda sou pastor desta igreja. Essa resposta eu vou dar no final, mas eu vou explicar algumas coisas para você que eu entendo que é importante, né? Bom, quando eu conheci a igreja, eu falei isso no vídeo passado, eu tinha por volta aí dos 13, 14 anos de idade. Meu pai não era favorável, né? Minha mãe que assinou a ficha batismal, né? Não era de maior ainda, e ali começou a minha jornada na fé. E eu contei para vocês que estava lá com os pastores preenchendo a ficha batismal, quando eu perguntei para o pastor Marcelo, perguntei para ele: pastor, como faz para ser pastor? E ele então coçou a cabeça e falou assim: Adriano, é difícil e complicado. E para um garoto do interior, pobre, sem cultura, sem educação, eu pensei o seguinte: isso para mim nunca vai acontecer, né? Pois bem, passaram-se alguns anos ali, eu frequentando a igreja, firme e forte, aquela coisa toda, né? Jovem, participava de um grupo na igreja chamava Unidos em Cristo, né? E ali, gente, chegou um momento em que a idade chegou, né? Eu estava por volta de 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade. E nesse período, as coisas começaram a ficar mais desinteressantes dentro da igreja, né? Eu vivi numa comunidade que era uma comunidade assim que não tinha muitas opções para os jovens, ou quando eu falo isso, não estou dizendo até de eventos e programas para os jovens, né? Mas não havia aquela atenção, né? Aquele pastor mais jovem, né? Que está ali perto das ovelhas, os irmãos, aquela atenção. Pelo contrário, né? Era uma questão muito mais, como posso dizer para vocês, mais tradicional, né? Em que os jovens não têm tanto poder, não têm muita confiança, não é dado tanta confiança para ele, né? Mas enfim, meus amigos que estavam na igreja começaram a sair, e eu também comecei a sair, a me desviar dos caminhos do Senhor, né? Até que chegou um momento em que eu lembro que um amigo meu, né, o Hélio, né? O Hélio chegou para mim e falou assim: Adriano, vamos dar uma volta, vamos lá no Rodeio dos Pampas, né? Rodeio dos Pampas é um lugar ali onde havia a festa do peão, né? E eu mesmo, quando era da congregação cristã, né, eu nunca tinha entrado num Rodeio dos Pampas, porque eu entendia que aquilo era tudo idolatria,
e aquilo não tem nada de Deus, então nunca entrei, né? Apesar que existia um parquinho de diversão lá na época do rodeio, então as pessoas muito iam para ir para o parquinho e não para as festas ali, as coisas do rodeio em si, né? Mas muito bem, eu estava tão assim, sei lá, como posso dizer, meio desanimado, né? E você sabe que sempre quando o crente começa a se afastar da igreja, é porque ele já se afastou da Bíblia, né? Do seu devocional, né? Então assim, as coisas vão de alguma forma se ajuntando ou nos encaminhando para uma saída, né? Então, sempre quando alguém sai da igreja, geralmente, né, é porque já se afastaram da Bíblia faz tempo. E esse era o meu caso, né? E eu fui nessa igreja, nessa igreja, na festa, chegando lá, né, com meus amigos, eu olhava aquela coisa assim, aquele peso no coração, aquela coisa toda. E aí fui entrando na festa. E aí meus amigos chamaram para tomar uma cerveja, uma coisa ali. Eu falei, não tomo não. Não, Adriano, toma aí, né, tal. E eu assim, aquele medo, aquele receio, crente ali, né, aquela coisa toda, né. Na verdade eu estava mais com medo dos outros me verem ali do que realmente medo ou com medo de chatear Jesus. E aqui está uma questão muito importante, né? Se você tem medo de chatear a igreja, medo de quebrar as leis da igreja, tem um problema aí, né? Primeiro a gente tem que ter mais medo e tristeza por ofender, por entristecer Jesus pelas nossas atitudes, né? Então, na verdade, eu amava mais a igreja do que Cristo. Vocês estão entendendo? Eu estava nesse nível, né? Muito bem. E acabei então tomando ali um copinho, e aí você fica alegre, aquela coisa toda, começa a se divertir, dar risada, aquela coisa toda, tal. E vocês sabem, né? Os amigos sabem como nos divertir, nos alegrar, né? E esses amigos não queriam coisas ruins para mim, né? Mas a gente acha, fala assim, ele começou a andar com má companhia, por isso que saiu da igreja. Não, primeiro ele é também uma má companhia, né? A gente sempre pensa que os outros são más companhias, não que nós não somos má companhia, né? Mas não ponho a culpa nos meus amigos, não. Eu queria estar ali, né? Não fui obrigado, eu fui, né? Mas enfim, eu lembro que começou a soltar uns fogos, aquela coisa toda, né? No rodeio tava começando. Aí saímos na área lá, nós estávamos bebendo e fomos até na arena. Aquela multidão de pessoas, eu fui passando no meio das pessoas ali, sim, tal. Quando de repente eu fiquei na ponta da arena, né? A arena, para quem não sabe, é tipo uma arquibancada assim, e lá embaixo fica ali a arena, né? Onde o pessoal faz a montaria, aquela coisa toda, né? Eu lembro que era uma cena bonita, né? As pessoas alegres, felizes, festejando, música tocando, aquela coisa toda, tal. E eu observando aquela cena, observando, né? Olhando aquilo, admirado, falei, nossa, que lugar gostoso, de alegria, né? Então, quando de repente abre o brete, né? As portas ali da arena embaixo abre. E aí começa a entrar os peões vão entrando em volta da arena, aquela coisa toda bonita, né? De repente entra o prefeito da cidade, né? Que estava iniciando a festa do rodeio na cidade, né? E aí de repente entra a rainha do rodeio, entra o garoto do rodeio, entra as princesas, né? O pessoal lá, eu falo, nossa, que da hora, que legal, tal, né? E de repente, do nada, aparece uma carroça, né? 2 bois fortes puxando a carroça assim para o centro da arena. E em cima da carroça uma caixa gigantesca, gente. E eu olhei, fiquei curioso, né? Parou no centro da arena, todo mundo gritando, festejando, música, o locutor do rodeio falando, aquela coisa toda. Quando de repente começou aquela musiquinha tão conhecida, né? Ave Maria, e assim, né? E eu já, né? Aquele sentido aranha, sentido de crente, falou, opa, idolatria, peraí, isso eu não faço. Beber a cachaça tudo bem, mas aí eu falei, não, nossa, que isso? Como assim e tal? E eu tava de olho naquela caixa em cima da carruagem, da carroça, né? Quando de repente o locutor começa a aumentar a voz dele, falando no microfone, aquela música tal, aumenta, e de repente, pum, saem os fogos, aí a caixa se abre. Abre. E eu olho pra caixa assim, e aí eu vejo a imagem, né, da Senhora Aparecida lá, santa, gigantesca assim, né? Aí todo mundo começa a tirar o chapéu, os peões, né? O prefeito, a rainha, eles vão tirando o chapéu, todo mundo, e olhando aquilo, e eu falei assim, meu Deus, nunca que eu vou estar no meio desse povo. Vamos voltar lá a beber.
E eu saí dali, sabe, horrorizado. Falei, eu? Não, cada coisa, né? Eu, no meio dessa idolatria, coisa boba, eu nunca vou estar no meio, né? E desci lá enfim, continua a festa, aquela coisa toda. E, gente, ali foi meu passo fora para a saída da igreja, né? E eu abandonei mesmo, abandonei. Comecei, interessante isso, né? Comecei a trabalhar em algumas coisas, me aventurar na carreira de modelo manequim. Não dei risada, tá? E eu fiz alguns trabalhos na cidade como modelo manequim, né? Eu não tinha 40 anos, né? Tinha 18 anos de idade. É um pouquinho diferente. Tinha cabelo, né? Cabelo gigante assim e tal. Um jovenzinho, né? Imaturo, né? Achando que beleza e fama era tudo, né? Mas enfim, fiz muitas coisas assim dessa área, até que então aconteceu algo inusitado, né? Algo inusitado. Eu fui participar de um concurso lá que tinha na cidade, que era o concurso do garoto rodeio da cidade. Aquele dia que eu vi aquela carroça era no ano de 2004, perdão, 2004. No ano de 2005, eu ganhei na cidade como garoto rodeio. E eu lembro agora daquela cena, daquela arena, agora de lá de baixo para cima. E eu lembro daquele brete se abrindo, eu estava com a rainha do rodeio, o prefeito, os peões, aí os peões entraram. Aí depois entrou as autoridades, o prefeito, né, o pessoal ali que era o diretor do recinto. Aí entrou a rainha do rodeio, aí eu entrei como garoto rodeio. E aí nós entramos ali, as princesas, e eu lembro de olhar para cima, na arquibancada, aquele monte de gente. Aquela cena que eu tinha visto lá de cima, um ano atrás, e tinha dito assim, eu nunca estarei aí no meio, né? Um ano depois, eu era representante do rodeio da cidade, né? E eu estou lá, cara, quando de repente, aquela mesma carroça entra para dentro da arena, entra lá, começa aquela música, gente, começa aquela música. E aí de repente a voz do locutor aumenta, a voz aumenta, os fogos são estourados. E de repente abre aquela caixa e aí tá lá a imagem de novo. E isso, os peões começam a tirar o chapéu, aquela coisa toda, tal. E eu não tiro o chapéu. Eu decido não tirar o chapéu. E a rainha do rodeio fala assim: Adriano, tira esse chapéu, Adriano. Que isso, cara? Vai ficar feio aqui, né? Só um detalhe. A rainha do rodeio era também ex-adventista. Ai, meu Deus do céu. E aí eu falei, não vou tirar. Eu falei, Adriano, tira, vai ficar chato, né, cara? Só você, com o chapéuzão aqui, né? Aí eu lembro de ter feito uma oração, né? A oração mais hipócrita da minha vida. Senhor, eu vou tirar o chapéu, mas o Senhor sabe que o meu coração é do Senhor. E quantas vezes a gente faz isso, né? Dá desculpas para Deus, dá o resto que sobra para Deus, né? E eu lembro de ter tirado o chapéu, né? Foi algo assim lamentável, né? Lamentável. Eu tenho até uma foto, não sei se eu consigo colocar aqui para vocês, desta cena, né? O fotógrafo pegou bem aquele momento que eu estava lá sem o chapéu, né? Um olhar vazio, um vazio na multidão, sabendo que se Jesus aparecesse ali nas alturas do céu, eu já teria tomado a minha decisão, né? O fato de me inclinar àquela imagem. Pois bem, isso foi no ano de 2005 que eu fui garoto rodeio. Passou um tempo, né? Conheci a Poliana, a minha esposa, Poliana, na namorada Poliana. E aí chegou o concurso de 2006, eu ia entregar a faixa e convenci a Poliana a participar. Falei, amor, você é bonita, tal, você é simpática. Aí dei umas aulas para ela de passarela. E ela ganhou a rainha do rodeio de 2006, né? Eu falei 2005, 2006. Então, naquele dia eu pedi ela em casamento. Sabe, Deus tem planos estranhos aos nossos olhos, né? Quando eu saí da igreja, Deus estava preparando um plano de resgate. E o plano de resgate se chamava Poliana. Então, quando ela ganhou o rodeio, eu falei, agora eu tenho que pedir essa mulher em casamento, né? E pedi ela em casamento. Pois bem, passou um tempo, namoramos 2 anos, mais um ano nós ficamos noivo. Quando do nada, rapaz, eu estava
trabalhando, né? Trabalhava na Pernambucanas, né? Já ia ser gerente da loja. Então, quando Deus começou a tocar o meu coração, me chamar de volta para a igreja. Aí eu falava assim, mas peraí, voltar para a igreja, né? E um dia eu cheguei para Poliana e falei assim, amor, vamos na igreja? Vamos na igreja hoje? Na igreja? Mas toda vez que nós vamos lá, Adriano, você fica 10 minutos e sai, você não aguenta ficar. E realmente, eu tentei, gente, quando a gente namorava, eu estava fora, né, já removido da igreja, afastado. Eu ia na igreja, mas eu não conseguia ficar 10 minutos, eu saía. Mas dessa vez era diferente. Então, eu fui numa quarta-feira, sentei, e de alguma maneira o Espírito estava abrandando meu coração, me chamando de volta, né? E no nossas conversas, eu e a Poliana, a gente sempre dizia, né? Se eu voltasse, se nós casássemos, nós teríamos um lar cristão, né? Era o desejo dela. Ela era católica, né? A minha sogra, ela é uma católica praticante, né? Um exemplo de católico é a minha sogra, né? Então, e a Poliana gostava, né, das histórias que eu contava da Bíblia, né? Porque como ex-adventista eu conhecia um pouco de Bíblia, né? E ela, como uma católica, não conhecia muito sobre Bíblia, né? E eu contava para ela, tal, até que ela começou a receber estudos bíblicos, né? E eu frequentava lá os estudos com ela, aquela coisa toda, tal. E aí então eu precisei tomar a decisão de voltar para a igreja, né? Quem sabe um dia eu conto certinho para vocês aí como foi essa volta, né? E eu fui rebatizado no dia 7/7/2007. E a Poliana foi batizada no dia 7/7/2007. Logo em seguida nós casamos e fomos morar na nossa casinha, né? E, gente, a nossa história, eu e a Poliana, eu lembro que eu tinha uma bicicleta, eu ia buscar ela nas aulas de balé, que ela fazia conservatório, acho que ela fez 8 anos de conservatório, né? Ela é formada em balé, professora de balé, né? E eu trazia ela no cano da bicicleta, né? Tinha nada, meu Deus do céu, eu não tenho nada, mas comparado ao que era no passado, né? Deus nos abençoou muito, né? E eu lembro que nós tínhamos sonhos de construir nossa casa, a gente fazia os desenhos de como seria a casa, né? Isso lá em Taquaritinga, no interior de São Paulo, né? Pois bem, foi passando um tempo ali, já um ano na igreja, quando de repente as coisas foram acontecendo assim. Eu estava envolvido com a igreja, mas envolvido mesmo, né? E nessa época eu era eletricista, eu tinha saído da Pernambucanas, né? Agora trabalhava por conta como eletricista encanador, né? Tinha uma empresa de prestação de serviço, tinha alguns funcionários que trabalhavam comigo. E a vontade tão grande de pregar o evangelho, eu trabalhava segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira eu não trabalhava, né? Eu não trabalhava porque eu pagava por meus funcionários o dia, mas a gente ia dar estudos bíblicos, né? E naquele ano, pelo nosso trabalho, foram batizados 37 pessoas, né? Eu fazia cópias do DVD Ouvindo a Voz de Deus, né, com o pastor Alejandro Bulhon. A gente ia distribuindo os DVDs, dando estudo bíblico. Foi uma maravilha, uma bênção, né? Então assim, eu não tinha mais aquela vontade de trabalhar como eletricista encanador. A minha vontade era pregar o evangelho, dar estudo bíblico, aquela coisa toda, tal, né? E Deus falava muito, muito ao meu coração, né? Mas eu falava, não, isso não é para mim. Isso é difícil e complicado. Não, isso aí, eu nasci em Taquaritinga, eu vou casar aqui, vou crescer, ter meus filhos e vou morrer aqui na cidade. Era mais ou menos isso, né, que eu pensava. Pois bem, aí aconteceu que eu lembro de ter acordado um dia, né? Pensativo, o que ia fazer, tal. Fui trabalhar. Só que eu estava tendo um problema muito sério em casa, né? Um problema muito sério era que a gente construiu a casa de meio com a minha mãe, né? E começou a haver complicação, né? Porque quem casa quer casa, né? Mas um segredo, né? More não tão longe da tua mãe que você precise fazer malas para viajar, mas também não more tão perto que você vá para casa dela com havaianas, entende? Então tem que ter uma distância boa entre as mães, as sogras, aí, enfim. Então estava tendo algumas dificuldades ali, né? Minha mãe com a boa intenção de poder ajudar, né? Aí como a gente morava de parede de meia, sempre estava presente ali e tal, e enfim, nós não tivemos aquele tempo nosso, né?
Então havia muita interferência da nossa família, dos amigos, e a gente novo no casamento, aquela coisa toda, né? E minha esposa, ela queria um canto para ela, né? Ela gostava muito do lugar que a gente tinha feito ali na casinha, mas queria um canto dela, né? E a gente tinha comprado um terreno, né? A gente tinha comprado um terreno. Na época eu paguei, se eu não me engano, 7.500 reais. Olha só, 7.500 reais. E era um terreno assim que nós tínhamos planejado, né? A gente sonhava. Eu passava de bicicleta com a Poliana ali e eu falava, oh, amor, se a gente comprar um terreno aqui, imagina que legal, tal. Até que deu certo, compramos um terreno lá, né? E ela falava assim, amor, nós temos que fazer, eu tenho que construir a casa, a gente está acomodado aqui, vamos para lá, eu quero morar lá, enfim. E aí eu lembro que isso foi numa sexta-feira. Eu cheguei em casa, a gente teve uma discussão, né, sobre esse assunto, né? Ela queria que eu tomasse uma atitude e eu estava muito acomodado, né? E eu lembro de pegar o carro com ela naquela noite, fomos numa praça, né? Aí oramos a Deus, Senhor, me ajuda, né? Nos ajuda aí o que fazer. Se a gente continua ali na casa, se a gente pega, constrói, aluga uma outra casa onde a gente tem mais liberdade. Ou se não, se a gente começa a construir a casa, que o Senhor dê uma resposta para nós, né? Mas nos ajude a passar por esse momento, né? Pois bem, oramos e voltamos para casa. E aí, naquele sábado de manhã, a gente acordou no sábado de manhã, eu tinha que, a gente ia fazer um encontro de casais, estava fazendo um encontro de casais, e eu ia divulgar no distrito. Naquela época não tinha WhatsApp para a gente mandar mensagem nos grupos dessa igreja, né? Então a gente fazia anúncio, tinha que ir até lá, né? Então eu saí de Taquaritinga, fui para Jaboticabal. Cheguei em Jaboticabal no sábado de manhã, tinha pouquíssimas pessoas. Eles foram fazer tipo uma caravana, uma viagem para o NASP, uma coisa assim. Aí eu falei assim, vamos então para Monte Azul. Monte Azul não, Monte Alto, né? Que é aqui perto também. Aí fomos lá para Monte Alto. Quando eu chego em Monte Alto, né? Detalhe. Naquela manhã, quando nós acordamos, estava eu e a Poliana se arrumando no espelho para a gente sair, né? Para ir anunciar no distrito, né? Sobre esse encontro de casais. E a Poliana falou algo para mim que naquele momento eu achei uma bobeira, né? Ela falou assim, amor, por mim, nós deveríamos ir embora. Você ir estudar teologia, que é teu sonho, né? A gente vende tudo, as coisas aqui e vai embora, né? Aí eu falei, quê? Você tá doida? Vender nosso terreno, nossas coisas aqui, você tá doido, eu tenho meu trabalho aqui. E outra, você ficar longe da sua mãe? Não, né? Que a Poliana, ela era muito mais apegada do que é hoje na mãe, né? Então eu achava impossível ela sair daquela cidade para morar longe da mãe, né? Eu sabia que para fazer faculdade teologia era um NASP, mas eu nem sabia onde era, como chegava, não sabia de nada. Mas sabia que tinha que ir para lá fazer teologia, né? Eu falei, não, bobeira. Enfim, aí fomos lá para Jaboticabal e depois fomos para Monte Alto. Chegando em Monte Alto, gente, aconteceu uma coisa engraçada. Eu parei o carro, estava cheio de gente e o pastor estava lá, né? Eu tinha visto no itinerário que ele está lá, né? E eu tô chegando, gente, a pé agora com a Poliana, né? Tava de terno, certinho, né? Saí do carro, entrando na igreja, quando de repente eu vejo o Fernando. Fernando eu chamava de coxinha, né? É o coxinha, é literalmente uma coxinha, né? E ele olhou pra mim assim, Adriano, eu falei, coxinha, você tá aqui, cara? E abracei ele e tal, né? Por que fiquei tão assim, animado de ver ele, né? Porque o coxinha, eu já encontrei ele várias vezes nas baladas da noite, chapado. E ele era do tempo também que a gente era junto, firme na igreja, ele em Monte Alto, com a galerinha lá de Monte Alto, e eu em Taquaritinga, né? E aí quando eu saí da igreja, ele também saiu, cara. E e aí vi ele lá na igreja, fiquei impressionado, fiquei feliz, falei, nossa, o coxinha tá aqui, né? Só vejo ele bêbado na bagunça, né? Aí ele me abraçou, né? Tá, eu falei, Adriano, você vai pregar aqui pra nós? Eu falei, não, é o pastor que tá aí, né? Só vim dar um recado aí do encontro de casais e tal. Aí ele abraçou eu e olhou pra minha cara e falou assim, Adriano, futuro pastor da igreja. Eu falei, você é louco, rapaz? Isso não é pra mim não, cara. Não, escuta o que eu tô te falando. Falar nisso, um abraço pra você, Fernando. Sempre conto essa história, né? Lembro de você com muito carinho, né? Um abraço pra tua família aí em Monte Alto, né? Enfim, aí fui saindo, deixei ele lá, entrei na igreja, aquela coisa toda, né? Aí acabou o culto, fiz o anúncio, aquela coisa toda, e eu falei, vamos para Ribeirão, porque eu teria um encontro de ancianato lá em Ribeirão Preto.
E meu pai morava em Ribeirão Preto. Ele já era separado da minha mãe já há bom tempo. Ele estava morando em São Paulo. Depois mudou para Ribeirão. Aí eu falei, vamos lá. Vamos para Ribeirão. E ali a gente fica no meu pai, né? Deixa o carro lá. O meu pai leva eu, né? Para o carro não ficar lá, porque a gente tinha medo de roubar o carro e tal. Enfim. E fomos para Ribeirão. Cheguei em Ribeirão, eu falei, pai, você leva eu lá na capela, lá no colégio adventista, e o senhor volta com o carro, depois o senhor me busca, beleza. E na viagem tinha ido eu, a Poliana e o Diogo, né? Meu irmão, o Diogo. O Diogo. E aí então, gente, aí fui, cheguei na capela, vazia. Eu era o segundo, né? Porque o primeiro lá na frente era o Luciano. O Luciano era um ancião da igreja de Santa Ernestina, né? O Luciano é uma pessoa, hoje ele é pastor. E aí eu vi ele lá sozinho lá na frente, né? Aí fui por trás dele, dei um susto nele. Ô Luciano, ô Adriano. E ele sempre com aquela camisa dele social de manga curta amarelinha, né? Chamava ele de pintinho amarelinho por causa disso. Ele falou, Adriano, que bom que você veio. Ele falou, beleza, Lu, vim sim, tal, tô aqui na casa do meu pai e tal. Aí ele falou assim, tem um recado pra você, Adriano. Eu falei, tem um recado? De quem? Ele falou, do Gilberto Tais. O Gilberto Tais era um amigo nosso de Guaxupé, que veio fazer um programa, um evento em Santa Ernestina, adventista, né? E ele estava fazendo teologia, né? E ele estava fazendo teologia lá na Bahia. Hoje ele é pastor lá no Ceará. Ele é ministerial, né? Pastor dos pastores. Um abraço ao Tais. E ele falou assim, Adriano, então dá uma mensagem do Gilberto para você. Eu falei, qual a mensagem? Ele falou que o ano que vem ele quer você lá fazendo teologia. Aí aquilo foi um baque para mim, gente. Primeiro eu acordo de manhã, depois daquela oração, né, que fiz com a minha esposa, né, porque Deus me desse uma direção, se eu saísse de casa, o que eu ia fazer. Minha esposa falando de vender tudo e fazer teologia. Eu falei, bobeira. Depois eu vou lá e encontro o Coxinha, amigo das baladas e agora, né, na igreja, e me diz que eu seria futuro pastor da igreja. Depois eu vou para Ribeirão Preto e encontro o Luciano lá, que diz que tem uma mensagem do Gilberto Tais, de lá da Bahia, que quer que o ano que vem eu esteja fazendo teologia. Aí a minha cabeça começou a pirar, né? Porque aí eu comecei a pensar, não, é coisa da minha cabeça. Isso aí é coisa que tá vindo, eu só penso nisso talvez, então são coincidências, é coisa da minha cabeça, né? Isso aí não é chamado, nem sabia decidir esse nome chamado. Falei, coisa da minha cabeça, eu falava assim, é coisa da minha cabeça. Mas aquilo ficou pensativo, sabe? Pensativo. Aí eu lembro de estar o pastor Mauro Cardoso lá. Conversei com ele, falou, olha, tá acontecendo assim lá no distrito, a gente tá batizando as pessoas, dando estubindo, pastor, não tenho vontade mais de fazer outra coisa, a não ser estar pregando e tal. Ele falou, Adriano, você não vai fazer teologia e tal? Eu falei, não, pastor, isso aí pra mim é complicado, é difícil, não, que isso tal, né? Enfim, mas aquilo ficou nutrindo na minha cabeça, eu falei, será, cara, será? Aí voltei, né, acabou a programação, voltei pra casa do meu pai. E, gente, eu precisava conversar muito com meu pai, né? Meu pai, vocês sabem aí o que aconteceu na história passada, quem assistiu o vídeo passado, sabe que meu pai, quando eu fui batizar, ele pediu para fazer algo para mim, que foi a minha primeira decepção como cristão adventista, foi por parte dele, né? E eu precisava conversar com ele, precisava abrir meu coração, dizer por que eu voltei para a igreja, ou porque naquela época eu saí da igreja, né? Porque ele falou, poxa, enfrentou eu lá, depois abandonou a igreja, agora voltou para a igreja. Que igreja é essa, né? Que fé é essa, né? Aí falei pro meu irmão que estava comigo, a hora que eu vou lá conversar com o pai, né? Aí falei pra minha esposa, ora também, fique em oração, que eu vou conversar com o pai. Aí falei, pai, preciso conversar com o senhor. Aí ele falou, fala, o que você quer? Não, conversar, tem como o pai entrar no quarto ali pra gente conversar? Fala logo, moleque. Não, vamos conversar lá, pai. Aí ele entrou no quarto, sentou na cama. Sentei do lado dele e comecei a falar, olha pai, lembra quando eu conheci a igreja, comecei a estudar a Bíblia, né? Eu quero dizer pro senhor, né? O senhor causou muita dificuldade para mim, né? Adriano, eu não gosto de fanáticos, essas coisas, não gosto, tal. E você tá aparecendo. Não, realmente, pai, realmente o senhor viu ali uma versão minha de uma pessoa que amava mais a letra do que o senhor da letra, né? Tinha pouca maturidade, um adolescente, né? Mas eu voltei, o senhor sabe, né? Voltei para os caminhos do Senhor, né? Sou casado hoje. E pai, está acontecendo algumas coisas comigo e eu queria que o senhor me abençoasse. Que
que o Senhor, de alguma maneira, entendesse, né, qual é o meu desejo da minha vida, né? E aí falei para ele, né, que tem acontecido coisas e eu gostaria muito de ser pastor, de salvar pessoas, de pregar o evangelho, né? Que eu não consigo ver outra coisa na vida. Ele gostava muito quando eu trabalhava como modelo manequim, né? A gente conversava muito. Ele emprestava roupa para mim, chapéu, né? E depois que eu fui para a igreja, a gente fica meio careta para os outros, né? A gente não sabe administrar a distância, né, das pessoas, das coisas, né? E a gente se afastou um pouco depois que eu voltei para a igreja, né? E aí disse para ele, pai, eu quero que o senhor entenda que a fé que eu creio é uma fé verdadeira. Eu amo Jesus. E falou, pai, eu quero ser pastor. O que o senhor acha sobre isso, né? Aí meu pai, aquele jeito sempre turrão, né? Ele falou assim, Adriano, pra mim, pastor, você sabe, é um bando de sem vergonha que aluga um salãozinho, coloca umas cadeiras pra roubar dinheiro dos outros. Mas se meu filho, que eu conheço, quer ser pastor, então eu creio nessa verdade. Deus te abençoe. Eu lembro de abraçar ele, né? Pra mim foi um troféu, né? Meu pai, naquele momento, me abençoando pro ministério, né? E oramos junto, tive o privilégio de orar por ele, né? Nossa, foi demais pra mim, foi um troféu. Aí voltamos pra casa, isso aí na segunda-feira acordei, a minha esposa ia sair com a minha sogra, né? Ela ia num parque lá, era feriado da cidade. Falei, amor, eu vou jejuar, vou orar para que Deus fale comigo, né? Porque será? Eu nem sei para onde ir, o que fazer, como assim fazer teologia, né? Ela falou, tá bom, amor, eu vou então. Ela foi, fiquei em casa orando, falando com Deus, estudando, lendo a Bíblia, aquela coisa toda, tal. Aí chega uma hora que a gente fica cansado, né? Falei, ainda mais eu que tenho hiperatividade, né? Vocês percebem, você tá falando aí, eu tô falando aqui e eu tô aqui, né? Me mexendo. Aí saí e falei, vou lá na casa do Marquinhos, né? O Marquinho, lembra do Marquinho? Pra quem assistiu o vídeo passado sabe, né? O Marquinho. Aí eu falei, vou lá na casa do Tanaka, né? Do Marquinho. E vou lá espalhar um pouco a cabeça, né? Tal. Aí cheguei, entrei na casa dele, fui pelo corredor assim, fui indo até chegar no fundo, né? Aí quando você entra no fundo, tem um quarto já de frente, que é o quarto do Nato, né? O Nato é um deficiente que né, não anda, é um irmão dele, né? Já foi muito firme, forte na fé também, né? Grande. Hoje, infelizmente, está afastado. Mas eu lembro que eles estavam reformando, né? Tinha várias pessoas, foi comentando, e aí, Adriano, e aí, beleza, foi comentando o pessoal tal. E aí vi lá no fundo o Lemãozinho, né? Um garotinho pintando o rodapé assim da parede, né? Pintando lá tal. Aí eu baixei assim, e aí, mano, beleza, Lemão? Estendi a mão para cumprimentar ele, né? E ele olhou para mim assim, levantou a mão, e aí, pastor, beleza? Aí eu apertei a mão dele assim, eu falei, cara, por que pastor? Adriano, desculpa, cara, a primeira coisa que eu vi na cabeça aqui te ofendeu, desculpa, não? Eu falei, não, tranquilo. E falei, cara, eu saí de lá pra poder esquecer essas coisas. Chego aqui, o cara sem mais sem menos me chama de pastor. Aí eu fui pra fora, tô ali pensando na vida. Aí o Marquinho chega, o que foi, Adriano? Você saiu? Mano, tá acontecendo umas coisas doidas comigo. Eu tenho medo de ser coisa da minha cabeça, tá forçando barra, né? O que foi? Contei pra ele, né? Expliquei tudo até aquele momento. Aí ele falou assim, Adriano, se Deus tá te chamando, mano, vai. Se Deus tá te chamando, vai. Eu falei assim, Marquinho, vai aonde, cara? Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas aqui, como assim vai? Eu nem sei, como assim vai? Tem minhas dívidas, meus compromissos, né? Meu trabalho, enfim, não sei, vai. Eu falei, Adriano, vai. Se Deus está chamando, ele abre portas. Aí voltei para casa. Minha esposa chegou. Falei, amor, aconteceu um negócio aqui. Não sei se é coisa da minha cabeça. Contei para ela. Falei, não, amor, é Deus chamando, vamos. Falei, vamos, tá bom, mas vamos aonde, né? O Nunasp que faz, mas eu não sei. Isso era no meio do ano de 2019. Julho,
julho, coisa assim. Aí acontece, eu falei, amor, não é assim, sai. Eu tenho um compromisso, nós estamos pagando o carro ainda, tem algumas parcelas, né? Eu não tenho dinheiro, não sei o que está acontecendo nesses últimos dias, a gente tá ficando sem trabalho. Então eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade, como assim? Ir lá alugar casa, né? Ela olhou para mim e falou assim, não, tem jeito sim, tem um jeito. Eu falei, qual? Vamos vender nosso terreno. Falei, você tá louca? É o nosso terreno da nossa casa? Como assim vender? Não, vamos vender o terreno. Eu falei, não, amor. Eu lembro lembra daquela crise global que estava tendo, né? 2008, né? Uma bolha que teve nos Estados Unidos, imobiliário e tal, e estava afetando o Brasil, né? Então esse negócio de compra e venda não tá tão fácil não, né? Aí ela falou, vamos vender. Eu falei, você é louca, tal? Não, amor, a gente vende, paga o carro, quita o carro, pega um dinheirinho, alguma coisa, paga as contas e tá tudo certo, e vambora, né? Aí falou, quem vai querer comprar? Não sei, vamos orar. Aí ajoelhamos, vamos orar. Aí oramos, Senhor, tal, tá nas tuas mãos, mas é daquele jeito, né? Porque eu tava com medo de ser coisa da minha cabeça, então eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos, deixei na mão dele, né? Quem vai querer comprar um terreno, né? Fui trabalhar na terça-feira. Aí tô lá no trabalho, quebrando parede, né? Com a marreta e a talhadeira e tal. Trabalhando, fazendo meu trabalho e tal. Quando de repente chega o construtor do meu lado. E aí, Adriano, beleza? Eu falei, beleza. Adriano, você sabe de algum terreno para vender? Aí eu falei, o quê? Você tá precisando do quê? De um terreno para vender, precisando comprar um terreno, porque tem um rapaz que ele quer construir uma casa e ele quer que eu compre o terreno, a casa já dá tudo certo, já com ele, já prontinha para ele, né? Aí eu falei assim, então, é difícil terreno, hein? Aí ele falou assim, mas tem que ser num lugar específico, Adriano. Eu falei, que lugar específico? Aí eu falei, duvido que vai ser lá. Falei, tem que ser lá no bairro Rincão Novo. E era onde eu tinha o terreno, bairro Rincão Novo. Aí eu orei e falei, Senhor, para com isso, Senhor, não faz comigo, vou largar minha vida, como assim? Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu paguei R$7.500 naquele terreno, já sei, vou acabar com essa graça já. Falei, eu tenho um terreno pra você, inclusive é meu, é seu, Adriano. É lá no bairro Rincão Novo, assim, naquela rua. Nossa, perfeito, Adriano, quanto você quer nele? Aí eu falei assim, só se for à vista, hein? Eu quero R$13.000. Isso naquela época era muito dinheiro. Assim, não muita coisa, mas enfim. Hoje o terreno vale 10 vezes esse valor, ou mais, muito mais. Ele falou, 13 mil, Adriano? Nossa! Falei, cara, 13 mil. For à vista, a gente pode conversar e tal. Não, 13 mil à vista você vende pra mim? Eu vendo, 13 mil. Tá bom. Isso na parte da manhã. Quando é na parte da tarde, tô lá trabalhando. Ele chega com uma sacola, coloca assim do meu lado. Deu trabalho. Tá aqui, ó, R$13.000 em dinheiro vivo. O terreno é meu. Você deu sua palavra, então você cumpra. Falei, tá bom. Entendi, Senhor, entendi. Aí fui pra casa. Cheguei em casa. E aí, amor, tudo bem? Tudo bem? Flor, tem uma novidade pra você. O quê? Peguei, mostrei essa sacola, coloquei em cima do sofá. Falei, que é isso? Lembra que nós oramos ontem pra vender o terreno? Lembro. Falei, vendemos. Você vendeu o terreno? Vendi o terreno. Quanto? 13 mil. 13 mil. 13 mil. Aí ajoelhamos, oramos, né? Agradecemos a Deus, mas falamos, Senhor, eu nem sei o que fazer, mas eu vou cumprir aquilo, né, que a gente tinha combinado. Paguei as contas, quitei o carro. Gente, vocês não têm noção. Eu fiquei com R$70. R$70 no bolso. Paguei tudo. E aí aquele medo de ir para o NASP. Até que um dia eu peguei o carro, coloquei a escada, as ferramentas no carro. Peguei uma penca de banana que tinha em casa, um pão feito em casa pela minha sogra, e falei assim, amor,
estou indo para o NASP. Eu vou arrumar trabalho, casa, e quando arrumar tudo isso, eu volto para te buscar, tá bom? E fui. Sem saber onde era o NASP, o que era, o que tinha. Olha que loucura, meu Deus. E fui. E eu fui manguelando nas descidas, desligando o carro para economizar combustível. Eu só tinha R$ 70 no bolso. A penca de banana e o pão. Cheguei no NASP, aquele lugar maravilhoso, né? Falei, meu Deus. Aí fui lá pedir para dormir no NASP, que era época de férias. E o rapaz falou assim, não, você pode ficar aí, mas ó, daqui uns dias você tem que sair, né? Daqui 5 dias o pessoal começa a voltar. Você precisa sair porque os alunos estão aí, né? Eu falei, tá bom. E gente, eu pegava, saía todo de manhã, a banana acabou, o pão acabou. E na época tinha laranja lá. E eu comia laranja. Eu comia laranja, descascava e comia onde eu matava a minha fome. Pra não gastar dinheiro com comida, pra procurar trabalho. Até que chegou um dia, era o último dia, eu tinha que sair. Não ia poder ficar mais no NASP. Eu tinha levado uma barraca, eu ia montar um posto de gasolina lá. Já não tinha dinheiro mais pra gasolina. Tava assim, sem dinheiro, sem nada, sem pra onde ir, o que fazer. Eu falei, meu Deus, você me chamou pra cá pra ser envergonhado, passar necessidade. Como assim, senhor? Como que eu vou fazer? Não tem nada aqui. No final da tarde, toca o telefone. Adriano? Falou, oi. E eu tinha um celular na época, né? Não tinha dinheiro nem pra colocar bônus, né? Porque na época era tal do bônus, no crédito, né? A gente falava bônus. E aí era o Gerson. O Gerson era um engenheiro que eu trabalhei lá em Taquaritinga, que se converteu. Se converteu, é uma outra história também. Mas se converteu e ele estava na cidade. Ele morava ali na região do NASP, em Arthur Nogueira, né? Arthur Nogueira. Falei, Adriano, tô sabendo que você tá aqui aqui na cidade. Falou, tô, rapaz. Falou, vem pra casa. Falei, como assim? Não, mas você tá o quê? Não, você tava no NASP dormindo, agora não tem lugar pra ir. Então, não, vem pra cá. E aí eu fui lá, cara. Ele me recebeu. Gerson Scardoelli. Mora no meu coração, viu, brother? Ele falou, foi lá, tirou o filho do quarto, falou, você vai dormir aqui. Me deu comida, hospedagem, me ajudou, me arrumou com um emprego. Aí consegui alugar uma casinha, né? A casinha lá nos Universitários, o chamado O Grande Conflito. E do outro lado, na frente, tem o Desejado das Nações, que é o condomínio Lagoa Bonita, né? E aí aluguei essa casinha. Aí falei, amor, agora é a hora. Aí começamos a vender tudo, gente, recém-casado, tudo novinho, começamos a vender tudo, para poder ter dinheiro para trazer o que a gente mais precisava, né? E eu lembro que o senhor Moisés trouxe minha mudança de Taquaritinga para Engenheiro Coelho, né? Lá para o Universitário. Veio numa caminhonete D10. Para quem conhece a caminhonete D10, tem uma traseira bem pequena, né? E eu lembro de estar lá esperando eles no trevo, né? Quando eles chegaram. Aí eu vi a caminhonete com cheio de coisa atrás. Aí encostaram. Aí eu abri a porta da caminhonete. Aí desceu a Poliana. E dentro da caixa, com uma caixinha de sapato com a nossa cachorrinha, a Nina. A Nina que viveu com a gente 15 anos. Foi para o colégio. Comportou. Foi aspirante ao ministério. Foi ordenada. E descansou, né? Depois do nascimento da Manu. Que também é uma outra história que eu posso contar para vocês. E eu orei naquele dia. Falei, Senhor, tudo que eu tenho está aqui de mais precioso. Não sei o que vai ser. Mas, Senhor, toma conta da nossa vida. E ali consegui um trabalho no Cevisa, né? No Cevisa. E naquela época a prova para teologia era 2 provas, né? É uma prova de conhecimentos gerais, acadêmica, né? E depois uma prova que era entrevista e nisto cremos. E aí eu lembro que trabalhando ali no Cevisa, né? Tal, e estudando para a prova, estudando, né? Até que fiz a prova. E aí aconteceu algo terrível, né? A prova de 2009 para 2010, né? Chegou o dia do resultado. Quando eu vou olhar, gente, eu não tinha passado. Pensa, acho que foi um dos dias mais decepcionantes da minha vida, frustrante. Eu lembro que eu trabalhava no Cevisa, dava acho que 4 ou 5 quilômetros de casa. E eu cheguei para o encarregado e falei assim, eu vou embora. O que foi, Adriano? Não passou? Saiu o resultado? Eu falei, não passei, cara.
E vim caminhando chorando até em casa, aí para dar notícia para Poliana, falei, amor, tudo que nós fizemos até agora vai valer de nada, porque eu fui incapaz de passar na prova. E não tinha plano B. Não tinha plano B. Eu não pensava em fazer outro curso. Eu estava ali para fazer teologia. E, gente, eu não sabia que era tão concorrida a prova. Eu não sabia que tinha vestibular, gente. Eu não tinha ideia nem que... Eu não tinha ideia nem de salário de pastor. Eu não tinha nada, né? Enquanto os outros vêm falar besteira aqui no canal, não sabe, não conhece a minha vida. E eu falei, meu Deus, eu não passei. Mas, enfim. Choramos, oramos. Aquela semana para mim foi terrível, né? Aí, então, surge uma conversa. Foram lá em casa... No final da tarde, um amigo meu lá falou, Adriano, você tem que ir lá no colégio reclamar porque houve erro na correção. Eu falei, houve erro? Parece que tinha prova que não foi corrigida, não sei o que, tal, você tem que ir lá para dar seu nome. Aí eu falei assim, amigo, obrigado, viu? Obrigado por ter me informado isso, mas se Deus me chamou, eu não vou mover uma palha para entrar. Ele vai me colocar lá dentro. Tudo que era capaz, tudo que era possível para fazer, eu fiz, cara. Eu não vou lá dar nome, arrumar confusão. Se Deus é Deus e Ele me chamou, Ele vai arrumar toda essa confusão e me colocar lá. Pronto, assim. Aí saiu uma segunda chamada. Aí quando saiu a segunda chamada, tava meu nome lá. Aí começa uma outra batalha. Eu ganhava no Cevisa R$800. Só que existia uma lenda de que quem trabalhasse no Cevisa ganhava a bolsa de estudo no colégio. E era uma lenda. Fui conversar com o diretor. Falei, Adriano, realmente nós somos funcionários da União, mas não tem direito à bolsa aqui. Não tem. Só quem trabalha no colégio, né, que tem direito à bolsa. E eu falei, meu Deus, só a prestação, o meu aluguel, R$250 na época. Depois a faculdade, R$500. Eu ganho 800. Eu tenho que comer. Combustível, tem um gasto, água, luz, não vai dar. Eu falei pro Júnior, né? O Júnior hoje é diretor de faculdade lá do Amazonas, né? Eu falei, Júnior, eu quero ir embora, então me dá as contas. Como assim, Adriano? Como assim? Não, me dá as contas porque não tem como. Eu ouvi falar de uma tal de coportagem. Uma tal de obra missionária que vende livros. Outro milagre na minha vida. Caraca, conta a história. E aí você, Adriano, você passou na primeira etapa. E olha o rolo que deu, né? Tem o segundo ainda. E se você não passar, cara, você vai pedir a conta. Para com isso. Não. Se Deus me chamou, Ele paga a conta, Júnior. Eu vou comportar. Eu nem sei o que é isso, como faz. Mas eu ouvi falar que a obra é do Senhor. Então eu vou entrar nisso aí. Falei, tá bom, Adriano, tem certeza? Tenho certeza. Assinei, pedindo a demissão. E fui para comportar. E no meio da campanha sai o resultado. E entre os 120 estava meu nome lá, 86, 83. Adriano Cardoso Cílio, aprovado para teologia 2010. Ai, meu Deus do céu, eu sempre lembro e choro, né? E assim começa a minha história da teologia. No NASP. Foram 4 anos maravilhosos que um dia eu posso contar para vocês aqui também. E a pergunta é, por que ainda sou pastor da Igreja Adventista? Sou pastor da Igreja Adventista porque eu creio nas doutrinas desta igreja. Sou pastor adventista porque eu creio nesta verdade, creio nesta igreja, apesar de suas falhas. E ainda sou pastor porque eu entendo que ainda eu tenho algo a contribuir para esta obra. Não sei o dia de amanhã, se Deus tem outros planos para mim. Mas eu louvo a Deus por poder fazer parte desse ministério. Tá? Então, quando você vê um pastor, cuidado, né? Para não julgar ele, né? Existem muitas coisas que a gente desconhece, né? E interessante, né? Eu morei ali naquele lugarzinho onde a gente colocava o colchão para dormir. Era tão pequenininho que quando eu acordava tinha que levantar o colchão, senão ocupava a casa. Mas Deus mudou muito a minha realidade depois que comecei a faculdade e comecei a comportagem. No próximo vídeo, se vocês quiserem,
posso contar para vocês. Mas, gente, é isso. Então, por isso que ainda sou pastor, porque eu entendo que fui chamado por Deus. Amo esta obra e quero contribuir. Enquanto Deus me quiser nesse lugar, aqui estarei. Quando Ele falar assim, tem outros planos para você, Adriano, então eu vou atrás dos planos do Senhor. Gente, Deus abençoe vocês. Espero ter contribuído, né? Desculpa aí minhas lágrimas, né? Mas é do coração aqui. E é isso, gente. Deus abençoe vocês. Nos vemos na próxima semana, no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Valeu. Até minha esposa bateu na porta. Acabou de acordar. Tá bom? Valeu. Fui. Tchau.